Bem-vindos ao canal Mesa do Operador. E agora a gente vai ver o que aconteceu na semana 2 da nossa operação com o Small 11. E que a gente teve uma queda de 4,5% no Small 11, com o fechamento a 119,25. E, obviamente, isso testou a operação que estava com as puts no 122. E a gente fez vários manejos, mas como continuou caindo, foram insuficientes para reverter o loss. A gente vai ver que o loss foi jogado para a semana que vem numa rolagem, né? Então, as puts que eram do 122 foram parar no 120 na semana que vem. Então, vamos ver rapidamente como que foram esses manejos. Que foi o quê? Basicamente foi vendendo call à medida que ia caindo o Small 11. Então, aqui, no dia 22, na quarta-feira, foi quando o Small estava 122,75, foi feita a venda de mais calls aqui na linha do 124, né? Então, foram feitas a venda aqui, ó, de 600, contando essas duas etapas aqui. E também encerrei a parte da compra, da call comprada da semana que vem, porque com a queda ela ia se desvalorizar muito. Então resolvi já sair, porque era muito improvável que ela voltasse a ameaçar o 128, né? Sair do 122 para o 128 ia ser uma alta muito grande. Então eu peguei o crédito dessas vendas de call e dessa desmontagem dessa call comprada aqui, que a gente teve aí, então, um total de 498 recebido. Na quinta-feira foi feito mais hedge, então agora vendendo na linha do 122 porque caiu mais, né? E recomprando, né, já a parte das calls do primeiro manejo, porque já tinham desvalorizado bastante. Então, por que fazer isso? Para evitar, caso o mercado tivesse uma reversão muito forte, de a gente ser pego na outra ponta. E foi feita também a rolagem da put para o 120. Né? Foi feito primeiro metade na quinta-feira e a outra metade na sexta-feira. Porque na quinta-feira eu não sabia se ia continuar caindo, né? Então eu já resolvi rolar metade, paguei 140 e hoje, na sexta-feira, paguei 460. Né? Por quê? Porque eu esperava que pudesse ter alguma reversão. Né? Então, fazer metade, você diminui um pouco o risco, mas também fica aberto ao benefício de uma reversão, que não aconteceu. Né? Então, somando tudo, mais o que eu recebi na montagem ficou de 216, né? Rolei aproximadamente 1.900 e transferi 1.700 para a semana que vem. Né? Então, aqui foi de fato um loss transferido para a semana que vem na linha do 120. Então, qual que é a ideia aqui? Bom, a gente tinha um problema no 122, jogou ele para o 120, a proteção do 114 continua ativa, então, efetivamente, a gente tem uma trava de crédito, né, do 120 protegida no 114. E vendi mais 300 calls agora já na semana 3, no 122, para binarizar com essas calls, com essas puts vendidas e ter algum amortecimento, né, caso continue caindo. E qual que é a ideia aqui? É esperar uma reversão, esperar que o small ele consiga fechar aí próximo de 120, para a gente poder ter uma reversão e ou rolar de novo essas puts ou remontar a operação na semana 4. Então a semana 3 é uma semana de recuperação, de indefinição, porque a gente pode ter que preparar para assumir parte do papel já no nível de 120. Depende se continuar caindo, né? Então, a venda de calls ela não pode ser muito grande, porque eu não tenho proteção, não quero ficar com problema oposto. Então, atualmente aqui a gente está com a venda de call no 122 só de 300. Isso aqui é confortável para manejar caso suba
O problema é se eu tivesse mais aqui e eu poderia ficar descoberto na parte da call se eu subisse, o que não é legal. E a proteção continua no 114, como eu já falei, e é efetivamente uma trava de crédito. Preparar para assumir parte das puts caso caia mais. Então, se cair, eu posso assumir parte do papel no 120 e fazer lançamento coberto. Terminando no 118 e 119, não vai ser ainda o final. Eu posso rolar ainda mais, vai dar uma rolagem positiva para put e baixar o strike, ou esperar uma reversão já na outra semana. E uma coisa aprendida aqui foi uma lição que talvez fosse melhor vender uma put parcial mais próxima ao invés de uma proteção inteira mais longe. Ou seja, aqui eu comprei uma proteção no 114, uma proteção longe. E o que eu reparei? Que essa proteção ela não se valorizou com a queda do mercado. Então a gente vê aqui, essa é a situação atual, certo? Isso aqui já virou pó. Isso aqui é a proteção, essa linha do meio aqui. E a gente vê que ela está com o preço atual de 0,31 e ela foi comprada a 0,33. Ou seja, ela não valorizou com a queda. O small caiu 4,5% e ela não valorizou. E o que eu percebi? Talvez fosse melhor ter comprado uma do 118, parcialmente, que aí ela serviria para amortecer, ajudaria na rolagem, e eu poderia fazer alguma coisa com ela. E essa daqui só sensibiliza numa queda muito forte. Então foi algo que a gente aprendeu aí nessa semana, uma semana bem agressiva, testando bem a estratégia. E vamos ver, será que vai ser loss essa semana 3? Ou será que o mercado vai dar uma estabilizada aí e a gente vai conseguir sair aí no gain? Então vamos ver.